Então, boa tarde mais uma vez. Nós vamos falar no componente, então, de recursos humanos. Semana passada, a professora Soraya falou com vocês na aula 18 a respeito de processo de recrutamento, correto? Então, hoje, nós vamos falar sobre o recrutamento interno. Então, lembrando, gente, o seguinte, que a disciplina de vocês é muito importante, né, para as empresas, para o curso de vocês. Vocês, enquanto técnicos de administração, vão possibilitar com que as empresas consigam, então, chamar, né, conseguir recrutar esses alunos, esses profissionais, né? Vocês são estudantes, mas vocês vão começar no mercado de trabalho, então vocês vão auxiliá-los nesse sentido, né? Para conseguir recrutar aquela pessoa que está mais capacitada para trabalhar na organização de vocês. Então, pelo que eu vi, a professora Soraya falou a respeito de recrutar. O que é recrutar? Recrutar é atrair esses candidatos que têm interesse à vaga, né? Pessoal, tudo certo aí? Preste atenção aqui na prof. Então, primeiro a gente precisa, então, atrair, informar sobre a vaga, informar sobre as necessidades, informar o que a gente precisa, qual o perfil de profissional que nós precisamos, recrutar. Tem todo o processo do recrutamento, né? A gente precisa ter a necessidade daquela vaga, precisamos, então, ter um planejamento, divulgação, recebimento. O RH faz uma triagem daquele currículo que está mais ajustado e, por fim, vai para o processo seletivo, para a seleção, que é escolher o profissional mais capacitado. Tá bom? Então, foi apenas um resumo, né, do que foi dito pela professora na semana passada. E hoje nós vamos iniciar falando sobre recrutamento interno. Alguém sabe aí de vocês como que seria esse recrutamento interno? Alguém quer falar? Os candidatos seriam escolhidos aonde? Vindo de fora da empresa ou vindo de dentro da empresa? Perfeito. Quem foi que falou isso? Oi? Fábio? Obrigada, prof. Simone. Foi um prazer também, tá? Iniciar nosso trabalho, acabei não falando com você. Então, vamos iniciar nossa parceria. E certinho, Fábio, muito bem. O colaborador já faz parte da empresa, já trabalha na empresa, surge uma oportunidade, ele se interessa por aquela vaga e aí ele começa a se inscrever, assim como outros candidatos dentro da própria empresa, tá? Então, vamos prosseguir na aula de hoje. Vamos falar aqui o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Explorar como que funciona o processo de recrutamento interno nas organizações, como que é feito, né, desde quando existe a necessidade da vaga, até conseguir achar a pessoa ideal, né, gente, com o perfil correto que a empresa procura. Analisar os principais benefícios e limitações dessa forma de recrutamento e reconhecer a importância de critérios justos e transparentes nas organizações internas. Vejam, o Fábio falou, né, a respeito de a pessoa que já trabalha dentro da empresa. E aí, por que nós falamos sobre critérios justos? Porque, gente, tem que ser algo mensurável. O que é algo mensurável? Você verificar a pontualidade do funcionário. O funcionário chega no horário, no trabalho, normalmente, a assiduidade, ele vai todos os dias para o trabalho. Então, tem que ser critérios justos que a gente consiga mensurar, para que não fique parecendo que eu vou recrutar essa pessoa porque é amigo desse gestor. Então, é importante que a gente tenha essa informação bem clara, tá bom? Então, a gente vai reconhecer essa importância, né, desses critérios justos e transparentes. É muito importante que a gente fale disso. Então, como eu disse na aula passada, conhecemos então as etapas do processo de recrutamento, desde a identificação da vaga até o encaminhamento dos candidatos para essa seleção.
Então, como que funciona, gente? Primeiro, o RH vai e fala assim, ó, vocês são assistentes de recursos humanos, né? Vocês estão ali auxiliando, então vem um recrutador, a pessoa que é ali um analista de RH, e fala assim, ó, vamos dar o exemplo do Fábio aí. Fábio, eu preciso que você me ajude nesse processo de recrutamento e seleção interno. E aí Fábio vai dizer assim, tá bom, como que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Primeiro, nós temos uma vaga. E aí essa vaga é para assistente de marketing. Ah, sim, entendi. Então aí você vai perguntar, qual é o perfil que essa pessoa precisa ter? Ah, essa pessoa precisa ser uma pessoa comunicativa, porque ela vai ajudar a promover, então, as vendas da empresa. Ela precisa ser uma pessoa ali com pontualidade, chega em dia, né, no horário certo, porque a gente precisa fazer reuniões ali constantemente. Então, galerinha, vamos prestar atenção, é matéria importante. Agora, nesse mês de agosto, a gente está fechando o nosso trimestre, né, até o dia 4, né, Prof. Simone? A gente termina, então, esse trimestre, a gente vai ainda fazer prova, vai fazer trabalho, recuperação. Então, é importante que a gente preste atenção nesses conteúdos que com certeza vai cair na prova, tá bom? Então, vamos prosseguir na nossa aula. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, vocês podem perguntar, fala com a Prof. Simone, ela vai abrir aí o microfone, vocês podem perguntar e tirar toda a dúvida comigo, tá bom? Então, ó, hoje, então, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, entendendo um pouquinho mais sobre um tipo de recrutamento, que é o recrutamento interno, que acontece quando a organização busca preencher uma vaga com alguém que já faz parte do quadro de funcionários. Gente, vocês sabiam que isso já aconteceu comigo? Eu já tive essa oportunidade? Deixa eu ver mais quem aí. Meninos, vira pra frente, vamos conversar um pouquinho com a prof. Ó, vocês sabiam, eu trabalhei numa empresa chamada Sul América Seguros. E aí eu era atendente de telemarketing. Eu atendia corretores ali para ajudar a fazer cotação de seguro. E aí, depois que a gente estava um ano na empresa, a gente podia se candidatar a uma vaga interna. Como que era feito a divulgação dessa vaga? Era pelo portal do funcionário, que a gente chama de intranet, que é uma internet dentro da empresa. E lá apareceu a vaga. Eu fui lá e me inscrevi. Foram outras pessoas que se inscreveram também. E aí depois a gente vai falar, foram várias etapas, né? Foi prova, dinâmica de grupo, entrevista e, né, algumas eu fiz, alguns processos seletivos, uns eu não passei e nesse momento, uma vaga de auditor, né, eu consegui passar. Né? Então, é assim, é importante, eu me senti o quê? Valorizada, porque eu estava já na empresa há um ano, eu tive a oportunidade de concorrer, então, a uma vaga, tá? Então, vamos prosseguir falando um pouquinho que nós temos 3 tipos de recrutamento. Nós temos o recrutamento interno, que é feito basicamente dentro da empresa, utilizando os colaboradores que já trabalham lá, valorizando mesmo, né, o nosso profissional que está ali todo dia. Temos o recrutamento externo, que também é importante, às vezes a gente precisa de alguém de fora, com algum conhecimento específico, com uma experiência específica, né? E o recrutamento misto, que a gente vai unir um pouquinho de recrutamento interno e recrutamento externo, tá? Então, hoje, o nosso foco será no recrutamento interno, tá? O que é o recrutamento interno? É quando surge uma vaga de trabalho em uma empresa e antes deles buscarem por profissionais externos, a vaga é ofertada para os próprios colaboradores. E tem uma série de benefícios, mas também tem algumas desvantagens que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Tudo certo? Vocês estão compreendendo a importância de a gente valorizar o funcionário que já está na organização, dar a ele uma oportunidade de crescimento, porque pensem, quando a gente fala em uma vaga, a pessoa sempre vai ter uma hierarquia, ele vai aumentar, ele vai ter uma promoção. Ele vai sair aí, ali, por exemplo, de um auxiliar para um analista, e ele vai ganhar mais, o cargo dele vai estar mais elevado, né? Ele vai ter uma promoção.
Então, é esse processo, né, de identificar na própria empresa, né, que a gente consiga, então, preencher essa vaga com um profissional que já conhece a cultura, a organização, como que a empresa funciona, né, quais são as características da empresa. E aí, como que acontece esse processo seletivo interno, né, esse recrutamento interno? Ele pode acontecer por 3 motivos aqui que a gente especificou. A promoção, que é o funcionário que quando ele sobe de cargo, né? Ou seja, o funcionário ali, como eu falei para vocês, eles eram um auxiliar, e aí ele conseguiu ser promovido e foi para um analista de recursos humanos, ele foi promovido. E aí, aquela vaga de auxiliar que ele era anteriormente fica livre e a gente precisa fazer um novo recrutamento para poder, então, efetivar um funcionário. Vamos supor que vocês entrem como estagiários de administração, mas vocês se dedicaram, se esforçaram, e aí a empresa vai e promove vocês para auxiliar de recursos humanos. Ou seja, a gente preencheu uma vaga, que era a vaga de analista, e também conseguiu preencher internamente uma vaga com uma pessoa que era estagiária e foi promovido a auxiliar. Temos também esse recrutamento interno pela forma de transferência, que é mudança de setor ou unidade. Vamos supor que vocês sejam do setor de recursos humanos, mas precise muito que vocês colaborem, então, no setor de logística, né? Toda a organização das entregas, todo o setor logístico da empresa. E aí vocês tenham que fazer essa transferência. E para isso a gente precisa ter uma outra pessoa para fazer a atividade que vocês faziam na empresa. E temos também remanejamento, quando acontece uma realocação para uma outra função. Então, vocês atuavam com uma função específica e acabam tendo que mudar, né? E precisamos, então, encontrar dentro da empresa alguém para fazer esse trabalho que vocês faziam anteriormente. Temos quantos alunos em sala de aula hoje, Prof. Simone? 20? Tá bom. Então, a gente já depois, quando a gente for fazendo as atividades, a gente vai se conhecendo um pouco melhor, daqui a pouco eu já decoro o nome de vocês, a gente vai se ver aí todos os dias, né, todas as tardes, cada dia, amanhã nós teremos a aula de marketing, então, a cada dia a gente vai se conhecendo um pouco mais e vou decorando os nomes de vocês, tá bom? Então, a gente tem essas 3 formas. Então, se por acaso cair na nossa prova, quais são os 3 tipos de formas que podem ocorrer o recrutamento interno, vocês já sabem, que é por meio da promoção, da transferência ou do remanejamento, ok? E aí, um exemplo na prática. Um assistente administrativo é promovido a analista de RH. E vocês percebam que teve uma função diferente? Ele era assistente administrativo, vai, né, subir de cargo para analista. Assistente é um cargo abaixo do analista e, né, vai sair da área administrativa e vai para a área de RH, a área de recursos humanos. Porque ele demonstrava um bom trabalho, um bom desempenho, né? Ele tinha interesse em mudar para a área de recursos humanos, né? Ele tinha esse desejo, esse perfil e a pessoa conseguiu, então, mudar a área para a área de recursos humanos e conseguiu uma promoção de assistente para analista. Então, agora eu quero que vocês abram um caderno, é importante a participação de vocês em sala de aula, a participação também conta ponto, então chega no final ali, a gente precisa de uma pontuação, a gente vai fazer essa pontuação também por meio da participação de vocês, tá bom? Então, ó, quero ver todo mundo, tô vendo vocês aí, vamos abrir o caderno e eu quero que vocês anotem então a data de hoje e anotem a seguinte pergunta: no seu ponto de vista, quais são as vantagens do recrutamento interno? Então, vamos lá, eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês copiarem, mais uns 2 minutinhos para vocês responderem. E eu quero que vocês façam aí, porque vai ser importante para que vocês possam estudar para a prova. Então, vamos lá? Coloca a data de hoje, nome da prof, meu nome é Geisa, tá? Meu nome é Geisa Araújo. Vou ficar com vocês, então, a partir de hoje, tá bom?
Ó, pessoal, presta atenção, ó. As vantagens. Vantagens são pontos positivos, tá? Quais são os pontos positivos? Quais são as vantagens do recrutamento interno? Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lá, já que o Fábio já se apresentou, eu quero ouvir o Fábio, vou perguntar a outros alunos também. E aí, Fábio, no seu ponto de vista, quais são as vantagens, então, desse recrutamento interno? O que você acha? Fala para mim. Perfeito. Esse conhecimento, né, anterior é muito importante. Você já vê que é um profissional comprometido, é um profissional ali que está disposto a ajudar, ele é proativo. O que é proativo? Eu não preciso pedir a ele, olha, você pode fazer essa atividade? Ele já pergunta, olha, você quer que eu faça para você? Que eu estou precisando, eu estou percebendo que você está precisando de alguma ajuda? Isso é um profissional proativo, né? Então ajuda, é uma característica sim. Parabéns, é isso mesmo. Então, ó. Nós temos ali algumas vantagens do recrutamento interno. A agilidade no processo, percebam que é mais rápido você conseguir fazer um recrutamento interno, porque você não tem que divulgar nos sites externos, você não tem que vir com uma outra agência, divulgar em outros locais, né? Então tem uma facilidade. Você tem uma redução dos custos, né? É importante, a empresa ela sempre visa o lucro e ela quer reduzir os custos para que ela tenha um lucro maior. Então, a empresa vai se preocupar também. E, gente, a valorização dos funcionários. Pensa, você se sente importante, valorizado. Ah, então, quando tem uma vaga, né, melhor, que eu possa ganhar mais, eu vou me inscrever, porque, olha, meu amigo ali se inscreveu e deu certo. Né, foi importante. Então, essa valorização é muito boa, né, gente? A gente se sente realmente reconhecido mesmo, né, pela empresa. E esse ponto também que o Fábio tocou, a gente pode entrar aí nessa parte da valorização dos empregados. Você está valorizando uma pessoa que você já conhece, né? Então, temos ainda, além dos que nós falamos, temos outras vantagens para esse recrutamento interno. Temos ali, ó, menor custo e tempo, ou seja, dispensa anúncios e triagens externas. Você não precisa usar ali o LinkedIn, outras plataformas externas para poder fazer esse recrutamento. Maior motivação, os funcionários se sentem valorizados e reconhecidos, significa que se eu mostrar meu trabalho, né, eu vou conseguir me candidatar e a empresa, né, porventura, teve gente, já casos que eu me inscrevi, mas eu não fui selecionada, mas é porque talvez o meu perfil não era específico para aquela vaga, né? Então, mas a gente não tem que ficar triste se acontecer ou desmotivado. Em algum momento a gente vai ser selecionado, né? Por algum critério que a gente tenha, a gente mesmo se encaixar com a vaga, né? Tem a ver com o perfil nosso. Adaptação rápida, o colaborador já conhece a cultura e os processos da empresa. Então, gente, vocês sabem a diferença entre cultura organizacional e o clima organizacional? Vocês sabem? Fala para mim, vocês estão na primeira série, mas vocês já ouviram essas expressões? Opa, tem uma pessoa levantando a mão, que legal. Pode responder para a prof. Oi? Não sabe? Nunca ouviram falar? Pessoal, vamos lá. Vocês não ouviram falar, então a gente vai começar a ouvir a partir de agora. O clima organizacional é como os colaboradores se sentem. É um clima onde as pessoas se sentem acolhidas. A empresa faz com que seja um ambiente agradável, um ambiente saudável, para que os colaboradores possam se sentir à vontade. Né? Ou tem aquela perseguição, ou tem algo que vai atrapalhar, né? Um clima organizacional não favorável. A questão da cultura é a identidade da empresa, né? É a missão da empresa, a visão, os valores. Então, é importante a gente fortalecer o clima organizacional, que o clima diz respeito ao como que os colaboradores se sentem, né? Você chega lá, tem um espaço de
um cafezinho, onde você pode ali numa pausa, onde você tiver feito ali uma atividade, você vai para, toma um cafezinho, óbvio que você não vai demorar, né? Não vai demorar ali 1 hora tomando um café, né, gente? Mas vocês podem ir lá, tomar um café, você fala, nossa, que legal, na minha empresa tem um café ali que eu posso, né, no momento que eu tiver já lá por meio da manhã, ali 10 horas da manhã, eu posso dar uma pausa, a empresa não tem problema de eu fazer isso, né, sem abusar, né, sem agir de forma equivocada com a empresa. Então, é importante, a gente se sente bem numa empresa que tem um clima favorável, se preocupa com o bem-estar dos funcionários, né, é importante. Então, a questão do clima organizacional é como os funcionários se sentem na empresa. E a cultura é a identidade da empresa, né? É o que a empresa é, qual é a visão, ela quer, né, melhorar cada vez mais a missão de fazer, né, produtos sustentáveis, enfim. Então, a gente tem essa diferença entre o clima e a cultura. Mas falando na nossa atividade ali, a retenção de talentos, a gente reduz então essa rotatividade. O que é rotatividade, gente? É volta e meia aí ser funcionário sendo mandado embora, né? E aí entra nova pessoa. Quando entrou, tem que dar treinamento, tem que explicar como que funciona o trabalho. Isso é custo, né, gente? Isso a empresa gasta todas as vezes que entrar um funcionário novo. Você precisa explicar, precisa ajudá-lo. Isso aí você perde tempo e gasta dinheiro. E aí vamos pensar juntos. Dentro das organizações existem graus hierárquicos, né? O que são graus hierárquicos? Você tem ali o auxiliar de RH, você tem o analista de RH, o analista júnior, o analista pleno, o analista sênior, o supervisor, o gerente, o superintendente, o diretor. Isso é uma hierarquia, certo? Então, se você tem um cargo de supervisor, por exemplo, não vai se interessar pela vaga que abriu de assistente. Pensa, vocês aí estavam como assistentes, aí de assistente vocês foram para analista, aí passou por toda a etapa dos analistas e chegou a supervisor. Por que vocês vão querer se candidatar a uma vaga de assistente novamente, que ganha menos e está abaixo na hierarquia, certo? Então, é importante que a gente entenda que existe essa hierarquia dentro das organizações. Então, vamos lá. Quando uma empresa faz um recrutamento interno, nem todas as pessoas podem concorrer a todas as vagas, por conta disso mesmo que a prof falou, por conta, né, de ter essa hierarquia. Então, existem níveis hierárquicos dentro das organizações e isso se define quem pode ou não participar de cada processo. Então, se você, como eu falei para vocês, se você já é supervisor, não vai querer se inscrever para uma vaga de assistente, não faz sentido. O salário é menor, as atribuições são mais simples, né? O supervisor, ele tem que aí gerenciar uma equipe, então as atribuições são diferentes. Então, a gente precisa entender que quando surge uma vaga, qualquer coisa que abrir ali eu vou me candidatar. Não, você já está num cargo acima, não precisa você se candidatar. O recrutamento, então, por exemplo, o recrutamento interno, ele deve sempre representar um avanço na carreira. Então, você entrou como um assistente, um auxiliar ou assistente, ganhando aí uma faixa salarial de R$ 1.600. Foi para analista, para ganhar aí R$ 2.400. E não é só pelo salário, é pelas atribuições que vocês vão ter aí mais responsabilidades, mais demandas, mais trabalho, né? E por isso que quando um funcionário é aprovado, ele é promovido, né? Ele sai de um cargo abaixo e consegue ser um cargo acima. Gente, preste atenção, vocês nunca podem receber um salário abaixo, vocês entraram e aí vocês não podem ter retrocesso. Vocês entraram ganhando um salário mínimo de 1.600 para passar a ganhar menos, né? Então, não existe isso. Vocês vão sempre avançar, né, ter esse avanço na carreira de vocês, que eu espero que seja uma carreira bem próspera, vocês estão aí fazendo uma escolha importante, uma escolha de um curso técnico, né? Então, eu sou formada em administração, fiz pós-graduação em marketing, fiz outras 2 graduações, licenciaturas, né? Fiz história e pedagogia. Então, é importante que a gente estude, que a gente evolua, esteja preparado para o mercado de trabalho. E o diferencial de vocês estarem fazendo um curso técnico é muito importante. Vocês estão aprendendo aí
aí algo relacionado à carreira de vocês. Vai ser muito importante, vocês vão utilizar esses conceitos. Então, a vaga em questão deve ter um grau hierárquico maior do que a do profissional, que ele concorre. Então, a gente tem aí essa hierarquia, né? Então, vejamos que, imagina que vocês estivessem aqui, ó, né, nesse cargo. E aí vocês foram, né, promovidos para o outro grau acima. E assim vai, né? Vocês não vão ficar abaixo dessa linha, tá? Então, dessa forma, ao ser aprovado, o colaborador sempre é promovido, como eu disse para vocês anteriormente. Então, vamos lá. Será que pode existir alguma desvantagem no recrutamento interno? Nós falamos de tanta coisa boa, tanta coisa positiva. Então, eu quero que vocês pensem aí, 2 minutinhos só. Pensem, porque a gente vai falar. Vou escolher uma outra pessoa aqui para a gente falar sobre alguma desvantagem. O que é desvantagem? Tá vendo que o símbolozinho tá vermelho aí? É algo ruim, é algo negativo, tá? No processo de recrutamento interno. Então, ó, são 2 minutinhos, conforme está indo marcando no relógio. Vocês vão ter 2 minutos para poder pensar e a gente falar um pouquinho sobre essas desvantagens, se é que elas existem. E aí, gente, tem alguma desvantagem nesse recrutamento interno? Quem pode me ajudar aí? Quem vai falar com a prof? Vamos descobrir juntos então, ó, presta atenção. Desvantagem. O que pode ter de ruim no recrutamento interno? Pode limitar novas ideias e inovações. Gente, sempre quando vem alguém de fora, né, vem energia nova, pensamento novo, algo que vai agregar, né? A partir do momento que você só escolhe pessoas dentro da empresa, você não tem ali, né, talvez uma pessoa que veio de uma outra empresa concorrente, né? E essa empresa ali vai ter ideias novas para poder melhorar a organização. Gera expectativas e comparações entre colegas. Ah, fulano conseguiu, eu não e tal, né? E será que ele fez, né? Começa a se comparar. E também critérios, precisa de critérios claros e justos para não parecer favorecimento. Sei não, hein? Será que ele conseguiu porque ele é muito amiguinho lá do gerente de RH? Então, não, tem que ser critérios objetivos e claros. O perfil da vaga, pessoa comunicativa, pessoa que visa a pontualidade, a assiduidade. A assiduidade é o quê? É a pessoa que vai todos os dias para o trabalho, que não fica faltando, né, sem motivo. Por isso, as empresas devem equilibrar o recrutamento interno e externo. É importante que tenha essa mescla para poder a gente ter aí um bom time de colaboradores, né? A gente fala de time porque a gente tem uma diferença entre time, entre grupo e equipe. Equipe, né? O time é aquele que está ali visando o mesmo objetivo, né? Objetivo comum. Não sei se vocês podem perceber que eu não sou do Paraná, né? Então, eu torço para um time que é maravilhoso, tá lá em cima, lá na segunda colocação, quem sabe? Lá da minha terra. Alguém sabe qual que é o meu time? Oi? Acertou! Eu sou do Rio de Janeiro, sou flamenguista. Tá vendo? Então, Ai, por que a prof tá falando de time aqui? Porque assim como... Pessoal, assim como um time, a empresa precisa ter o quê? Objetivos alinhados. Adianta, gente, meu time, o atacante jogar muito, sendo que eu não tenho um bom goleiro, não faz, né? Toma muitos gols. Se eu não tenho ali um bom meio de campo, se eu não tenho um zagueiro bom aí para poder defender, né, ajudar naquele momento ali de dificuldade, ele, né, atrapalhar o atacante da adversário para fazer um gol. Então, o quê? O time, eu estou fazendo essa correlação com a empresa, porque o time é igual à nossa empresa, precisa estar alinhado com um objetivo comum. Qual é o objetivo comum do time? Fazer gol, ser campeão. E qual é o objetivo comum da nossa empresa? É a gente melhorar as vendas, a gente cada vez mais crescer e ter lucro, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Tá. Para Chiavenato, gente, vocês já ouviram falar nesse autor?
Esse é um autor muito importante para a administração, ele tem vários livros publicados, tá? E aí, ele diz o seguinte, as desvantagens do recrutamento interno é o fato de existir maior exigência e condições dos funcionários. Exige mais, né? O recrutamento interno pode bloquear a entrada de novas ideias, porque essas novas ideias vêm da onde? Do recrutamento externo. Expectativas e experiências e pode gerar conflitos de interesses. O que é conflito de interesse, prof? É quando, assim, eu sou muito amiga aí do Fábio, que o Fábio é o único que se apresentou aí. Então, tem que saber os nomes dos demais alunos. Sou muito amiga dele e eu sou gerente de RH. E aí tem várias pessoas que se candidatam, aí os 20 da sala se candidatam e adivinha quem eu vou escolher para ser o meu analista de RH? O Fábio. Existe um conflito de interesse, o Fábio é meu amigo, então a gente tem que pensar nessa questão, entendeu? Outras desvantagens do recrutamento interno, desmotivação daqueles que não foram selecionados, aquela pessoa que não foi selecionada fica super chateada por não ter sido escolhida. Restringe o número de candidatos de vagas, por exemplo, aquele número daquelas pessoas que estão dentro da empresa, né? E um bom desempenho num cargo não garante por si só um bom desempenho no outro. Às vezes o cara é muito bom analista, aí ele vai ser supervisor, mas ele não tem ali liderança, ele não consegue gerir uma equipe. Então a gente acaba perdendo um excelente analista e acaba tendo um supervisor que não acaba não atendendo às expectativas da nossa empresa. Tudo certo, gente? Qualquer dúvida é só falar com a prof. Então, assim, ó, a gente tá... Prof, é 3h30 a hora do intervalo deles, né? Tá. Enquanto isso, antes de bater o sinal aí, vocês já podem aí abrir o caderno. Essa anotação é importante que vocês façam, que vocês registrem no caderno de vocês, está marcadinho aí. Então, vamos lá, vocês vão copiar aí. O recrutamento interno é uma forma eficaz de valorizar quem já faz parte da empresa. Ele promove o crescimento profissional, reduz custos e fortalece a cultura organizacional. Então, registrem, por favor, no caderno de vocês. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou deixar mais um tempinho para vocês finalizarem essa parte e outra parte, para que vocês tenham esse conteúdo. É importante que vocês tenham esse conteúdo no caderno, tá? Então, vamos aguardar vocês registrarem no caderno. Então, o recrutamento interno, né, essa forma eficaz de valorizar quem faz parte da empresa, promove o crescimento profissional, reduz custos e fortalece a cultura, né? Assim como, então, é importante que esse processo seja planejado com critérios justos para evitar favoritismo e garantir oportunidades iguais a todos. Assim, a empresa cresce junto com os seus colaboradores. Então, hoje, nós vimos que o recrutamento interno representa uma forma de valorizar os talentos que já fazem parte da empresa, além de reduzir custos e tempos de adaptação. Esse processo estimula o engajamento e o sentimento de pertencimento dos colaboradores. No entanto, para que funcione de forma saudável, deve ser conduzido com clareza, ética e oportunidade igual a todos. Então, gente, vamos encerrar essa aula. Vamos para a próxima. Até mais!